vai entrar no tema de citação. Citação também é um dos atos processuais, só que é um dos atos mais extensos, um dos atos que precisa de uma maior observação, porque a citação ela só ocorre uma vez no processo e as pessoas costumam ligar a citação à intimação. E são instrumentos parecidos, contudo, com efeitos diferentes, até porque a citação ela só ocorre uma vez e a intimação ela vai ocorrer todas as vezes que for necessário que uma das partes se manifeste no processo ou tome ciência de um dos atos processuais. A citação, em regra geral, ela é o momento em que o réu, o executado ou o interessado é chamado a compor a triangularização processual. A partir da citação é que se forma essa triangularização processual, que vai ter o juiz acima, o autor em uma das pontas e o demandado réu em outra ponta. Então a gente vai formar a triangularização processual. Antes dizia-se que o juiz ele não fazia parte do processo. Hoje esse conceito mudou. O juiz ele faz parte do processo, apesar de não ser interessado, mas ele faz parte do processo. E de toda maneira ele tem um interesse, sim. Ele tem interesse que seja verificado aquela lide, ele tem interesse que seja concedido celeridade e efetividade naquele processo e efetividade na decisão. O juiz ele faz parte do processo a partir do momento que ele é provocado. Então a gente sabe que para que o processo ele inicie é necessário que o judiciário seja provocado. Mas a partir disso ele se dá por impulso oficial, ou seja, de ofício. O juiz pode ir conduzindo ali o processo de ofício. E a citação é o momento que o réu é chamado para compor aquele processo, para fazer parte daquele processo, para tomar ciência de que existe uma ação contra ele. A primeira diferença que se faz aqui em relação ao CPC de 73 é que o CPC de 73 ele dizia que a citação era o momento que o réu, o interessado, ou o réu, o interessado ou o executado era chamado ao processo para apresentar defesa. Só que houve uma alteração, porque a doutrina já dizia que nem sempre quando o réu, o executado ou o interessado é chamado ao processo, ele apresenta defesa. Ele pode concordar com o pedido que consta ali e dizer, não, concordo, vamos homologar aqui um acordo. Então, com isso, ele não apresentou defesa. Ele concordou com os termos ali daquele processo e disse, ok, está certo, o autor está certo. Isso pode acontecer? Pode, e ocorre muitas vezes. Você dá fim a uma lide logo no início. Isso é muito importante, tanto para o judiciário como para os jurisdicionados. Então, o primeiro artigo que vai tratar sobre citação é o artigo 238 do CPC. Vamos ver o que diz o artigo 238 do CPC. O artigo 238 do CPC, ele vai dizer o seguinte, capítulo 2 da citação. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. É o que nós havíamos acabado de conversar. Então, esse artigo, ele renovou no sentido de dizer que nem sempre quando o réu, o executado ou o interessado é chamado ao processo, ele vai apresentar defesa. Não, no caso, ele é chamado para integrar a relação processual, para tomar ciência de que existe um ato contra ele. Outro ponto que a gente deve observar é que, a partir desse conceito de que
de que... Desculpa, me perdi. A partir desse momento que se verifica essa questão de que o autor, o réu, o executado ou interessado é chamado para compor o processo e não mais para responder o processo, acabou-se de verificar que a citação ela não é mais um pressuposto de existência do processo. Ela é um pressuposto de validade. Professor, por que não é um pressuposto de existência e sim um pressuposto de validade? Explico. O juiz, ao analisar aquelas causas em que se tem um pedido liminar, uma tutela de urgência, uma tutela de evidência, vocês vão ver no próximo semestre a disciplina que é tutelas provisórias e procedimentos especiais. Essa disciplina vocês vão ver provavelmente comigo. E é uma disciplina muito interessante, é uma disciplina muito boa, porque nós vamos tratar sobre os procedimentos especiais trazidos pelo CPC 2015, que eram previstos de forma implícita e alguns nem eram previstos nos antigos códigos e que passou a vigorar agora com o CPC de 2015, bem como as tutelas, né, que é quando você vai ter ali provisoriamente, logo que o seu processo é recebido, antes mesmo do despacho inicial, a concessão de alguma benesse. E quando a gente trata sobre os pressupostos de validade, sim. Desculpa, gente, é porque eu fico conversando com vocês aqui e ao mesmo tempo eu fico olhando o celular, a depender do horário, porque eu também estou no teletrabalho do Tribunal de Justiça. Então nós temos, antes a doutrina entendia que a citação era um pressuposto de existência do processo. E agora tem-se que ela não é um pressuposto de existência, e sim um pressuposto de validade. Porque antes mesmo do réu, do demandado, do requerido ser citado, já pode ser concedida uma decisão naquele processo. E ele só vai ser citado a partir daquele momento. Porque o direito que está sendo pleiteado ali pode ser urgente, pode ser perecível. E a justiça não pode deixar de resguardar esse direito por um mero ato, que seria a citação, apesar de ser um ato extremamente importante. Mas o que importa ali com maior prioridade naquele momento é um direito. Então pode ser concedido uma decisão sem que antes o réu, o executado, o interessado seja citado. Então, por isso, passou-se a entender que a citação é um pressuposto de validade do processo e não um pressuposto de existência, porque o processo vai existir mesmo que não tenha ocorrido a citação do demandado, do executado ou do interessado. Nós vamos agora analisar o que diz o parágrafo 1º do artigo 239. Acompanhe aí comigo no código de vocês. Artigo 239, parágrafo 1º. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Então aqui ele vai falar sobre a citação nula ou a falta de citação. O que seria uma citação nula? Citação nula é quando é feito a citação de forma irregular. Por exemplo, é enviado uma citação por correios para a casa do citando. Só que quem recebe a citação não é o citando, é um vizinho ou um terceiro, um desconhecido. E verifica-se que aquela citação ela não ocorreu da forma que deveria
ter ocorrido ou dentro dos ditames do que ela deveria ocorrer, que nós vamos ver que algumas citações elas têm regras. Então essa citação ela é nula. E a falta da citação é quando tenta-se citar o citando, o réu, o executado, e ele não é encontrado. Então houve uma falta ali de citação. Contudo, há a possibilidade, como reza aqui o parágrafo 1º do artigo 239, que o comparecimento espontâneo do réu ou do executando supre essa falta. Então, se eu tenho ciência de que existe um processo contra mim, professor, como ocorre essa ciência? O demandante, o autor, ele pode me notificar, pode me dizer que entrou com um processo contra mim. Isso ocorre muito em processo de família, em briga de vizinho, porque ele quer dizer para o outro assim, olha, entrei com um processo contra você. Como se entrar com um processo quer dizer que ele tem o direito, que ele está certo. Não, isso não deve acontecer. Apesar do autor ele ter o direito temporal daquele processo com ele, porque é ele que diz, nós vamos ver mais adiante, quando ele vai ingressar com o processo ou não. Então ele tem ali o direito temporal, ele é que domina o tempo naquela questão antes de iniciar com o processo, mas ele não quer dizer que aquela demanda que ele vai ingressar no judiciário, ele vai sair ali com o direito que ele está pleiteando ou com uma decisão favorável. E aí ele pega e fala para o vizinho, a esposa fala para o marido fala para a mulher que ingressou com uma ação contra ele. Aí eu tenho ciência disso, me direciono até o fórum para pedir informações, para tirar uma cópia, e quando eu chego lá existe uma citação para mim que não foi cumprida de forma regular, ou seja, uma citação nula, ou não foi cumprida, e aí existe uma citação, uma falta de citação. E aí eu me dou por citado de forma espontânea. Mais ou menos espontânea, porque às vezes a pessoa é quase obrigada a assinar ali. Chega lá e ele já diz assim, aqui, porque tem um negócio aqui para você. Então não é muito espontâneo, não. E aí ele vai tratar aqui sobre exceções em que a citação é responsável pela existência do processo. Trata sobre a improcedência liminar do pedido quando não se exige a citação. Fluindo a partir desta data, o prazo para apresentação da contestação ou de embargos à execução. Se for processo de conhecimento, a partir desse momento, passa-se a contagem do prazo para a apresentação de contestação, que é a peça ali que vai resguardar o contraditório naquele processo. Só existe até então a petição inicial, o despacho inicial positivo e a determinação de que a parte contrária deve ser citada. Então, nós estamos falando de processo de conhecimento que a parte contrária ainda nem foi citada, não existe um título executivo ali, ainda uma sentença. E no caso de embargos à execução, é porque já existia um processo, então nós não estamos mais na fase de conhecimento, nós já temos ali um título executivo que está pronto para ser executado. Então é um processo autônomo, que nós já sabemos disso, apesar de vir apenso, mas é um processo específico que a parte vai executar aquele título. Então o demandado, a partir daquele momento que ele é citado para cumprir a execução, ele abre-se um prazo para ele apresentar embargos à execução. Tem outras peças que ele pode apresentar também, mas aí seriam peças de recurso e não mais não seria uma peça contestatória, que no caso de execução é o embargos. Ok? Outra informação importante que eu posso trazer aqui para vocês, ele trata sobre a improcedência liminar do pedido, quando não se exige a citação. Em regra, a citação é obrigatória, a exceção é improcedência liminar do pedido. Sim, a citação em regra, ela é obrigatória. A citação em regra, ela é obrigatória. Contudo, existem exceções.
A primeira exceção é quando há a improcedência liminar do pedido, ou seja, eu faço um pedido a liminar, eu quero que me seja concedido alguma coisa antes mesmo de citar o réu, de citar o executado, de citar o interessado, porque pode perecer o meu direito, como nós já havíamos conversado há alguns minutos atrás. Então, para que não pereça esse direito, o juiz já vai analisar ali, antes mesmo do despacho inicial, ele vai analisar aquele pedido, aquela tutela de urgência. E com isso, se aquele pedido liminar ou aquela tutela for indeferida, ou seja, houver uma improcedência liminar do pedido, o citando não vai mais nem ser citado para compor aquela lide. Para que ele vai ser chamado para compor aquela lide? Se for indeferido o pedido liminarmente? Para ele ter gastos? Para ele sofrer prejuízos? Não seria lógico. Não seria lógico. Então, assim, ele é intimado, depois a gente vai ver isso, ele é intimado da decisão, para que ele tome ciência que fulano de tal ingressou com um processo pleiteando tal coisa contra ele. E a decisão foi essa. Então, ele vai ser intimado dessa decisão, para que ele tome ciência em relação a isso. É direito dele. Contudo, ele não vai ser citado. A citação, ela tem efeitos. Nós vamos ver mais adiante os efeitos da citação. E são efeitos graves. Litispendência, a marca inicial para prescrição, torna a coisa litigiosa. Enfim, são vários efeitos. Então, ele não vai ser citado se houver improcedência liminar do pedido. Vocês estão me entendendo? Ingressei com uma ação fazendo um pedido liminar. Foi improvido. O juiz vai ter uma decisão ali de extinção do processo sem resolução do mérito. O juiz não conheceu daquele pedido. Então, para que citar a parte contrária? E o outro caso é o indeferimento da petição inicial. Quando o juiz indeferir a petição inicial, porque existe algum defeito ali naquela petição inicial, nós já estudamos também nesse semestre, inépcia, indeferimento da petição inicial, o juiz não é motivo para a citação. Então, a citação é obrigatória em regra, mas nesses casos de improcedência liminar do pedido e indeferimento da petição inicial, não é necessário citar o citando. Não é necessário citar o citando, porque isso pode prejudicá-lo, isso pode gerar custos, isso pode gerar efeitos. Então, não pode, a exceção à regra da obrigatoriedade é essa: improcedência liminar do pedido, indeferimento da petição inicial. Próximo ponto, a gente vai estudar os efeitos da citação. O primeiro efeito da citação é que ela induz a litispendência. Todos os efeitos da citação, eles estão previstos nos dispositivos legais. Não são questões doutrinárias. E o primeiro é que ela induz a litispendência. Nós devemos observar, primeiro, o que é litispendência. Nós já vimos em TGP, Teoria Geral do Processo, que litispendência é quando há dois processos ou mais com mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Então, 3 pontos que identifica que há litispendência em um processo, certo? Então, mesma causa, mesmo pedido e mesmas partes. Só que, para o autor, começa a contar a litispendência, a ser observada a litispendência a partir da petição inicial. Quando ele ingressa com a petição inicial, é observado a litispendência daquela causa. A partir daquele momento, pode ocorrer litispendência da causa que ele ingressou. Só que do demandado, do réu, do executado ou do interessado, começa-se o termo inicial, o prazo inicial para a contagem de verificação de litispendência é a partir da citação. Então, para autor, litispendência a partir da petição inicial, da distribuição da petição inicial. Para o réu,
para o executado ou para o interessado em integrar aquela demanda a partir da citação. O segundo efeito é que a citação ela torna a coisa litigiosa. Ou seja, quando se fala sobre a coisa tornar-se litigiosa, ele está falando sobre o bem jurídico, o bem material que está sendo discutido naquele processo, o direito que está sendo discutido naquele processo. Então, quando se fala em tornar a coisa litigiosa, ele quer dizer que aquele bem material, aquele bem jurídico que está sendo discutido ali, ele vai integrar aquela demanda. Um exemplo disso seria o seguinte: estamos discutindo em um processo a compra e venda de uma casa, a compra e venda de um veículo, estamos discutindo de quem é a propriedade de uma casa, de um veículo, de um bem jurídico, enfim. A partir do momento que o réu, o executado ou o interessado for citado, aquela coisa que está sendo discutida, aquele bem jurídico, aquele bem material que está sendo discutido, ele vai se tornar litigioso, vai passar a compor aquele processo, vai sofrer os efeitos daquele processo. Então você não pode vender, você não pode alienar, você não pode penhorar aquele bem, porque ele tornou-se uma coisa litigiosa. E o professor Vambier e o professor Talamini, que eu estou constantemente utilizando aqui com vocês, eles trazem um conceito muito interessante sobre esse efeito de tornar a coisa litigiosa. Acompanhem comigo. O professor Vambier e Talamini eles vão dizer o seguinte: a litigiosidade decorrente da citação válida, observem essa palavra, válida. Então, sempre que a gente for falar sobre efeitos, sobre decorrências da citação, é a citação válida. A citação inválida, ela não vai produzir efeitos jurídicos ali. Nós já vimos anteriormente. A falta ou a citação inválida, ela nem induz a litispendência. Então, vamos tratar sobre citação válida. A litigiosidade decorrente de citação válida faz manter o bem jurídico atrelado ao deslinde da causa. Então, a partir do momento que aquele bem está atrelado à causa, ele vai sofrer os efeitos dela também. Uma vez que o réu seja citado, aquele bem jurídico que está sendo discutido, aquele direito que está sendo discutido naquela demanda, passa a estar diretamente ligado a ela. E com isso sofre as consequências dessa ligação. Então esse é o segundo efeito da citação. Outro efeito da citação é que ocorre a preclusão para o autor. Quando a gente fala da preclusão para o autor, a gente quer dizer o seguinte: o autor, até a citação do réu, ele pode aditar, alterar a sua petição inicial, a sua causa de pedir e o seu pedido. Então, até a citação do réu, do executado ou do interessado em integrar aquela demanda, o autor ele pode alterar, aditar a sua petição inicial, a sua causa de pedir e o seu pedido. Contudo, a partir da citação, ele não pode mais fazer isso. É algo até meio que óbvio, porque foi criado ali o direito, ele tem o direito dele de pretensão, acredita que é uma pretensão resistida contra outrem, ele ingressa com o processo. Contudo, a partir daquele momento que ele provocou o judiciário, o processo vai ocorrer por impulso oficial. Então, é garantido ali tanto a ampla defesa como o contraditório. Então, a partir daquele momento, o réu ele tem direito a se defender. Ele tem direito a contraditar o que consta na inicial. E se o autor pudesse modificar o processo a qualquer tempo, então aqui a gente não teria paridade de armas, a gente não estaria falando de um processo democrático. Então, quando a gente fala de paridade de armas, os dois têm igualdade para discutir, para brigar, para apresentar provas. Quando a gente trata sobre processo democrático, então o réu tem esse direito até a citação. A
A partir disso, o réu não, desculpa, o autor, ele não tem direito? Tem direito sim. Mas até o saneamento do feito, que é algo que a gente vai ver mais na frente, nós já fizemos uma linha do tempo na sala, já mostrei para vocês o que é o saneamento, que é algo novo no CPC, quando ele ocorre. Então, até o saneamento do feito, o autor ele pode realizar essas adições ou alterações, desde que com o consentimento do réu. Essa é a pegadinha. Essa é a pergunta que vai derrubar muita gente no concurso e você, que é meu aluno, vai passar. O autor, pergunta, o autor, ele pode aditar ou alterar o pedido, a causa de pedir e alterar a petição inicial, aditar o pedido ou a causa de pedir até o saneamento do feito, desde que o réu, o executado ou o interessado tenha sido citado e concorde. Certo? Certo. Se o réu não concordar, não pode alterar. Até a citação, pode alterar? Pode, a qualquer momento. É um direito dele. Consta aqui do CPC. Então, mais um efeito da citação. É a preclusão para o autor. Outro efeito, quarto efeito da citação, é a constituição do devedor em mora. Professor, o que é mora e o que é constituição do devedor em mora? Nós sabemos que há conceitos divergentes, diferentes, na verdade não é nem divergente, é diferente, entre direito processual e direito material. Vimos em TGP, certo? O direito processual, a gente pode verificar aqui como a citação. É um instrumento do direito processual, a citação. E a mora é um instrumento do direito material. Nós sabemos que eles não se confundem, direito processual e nem direito material, mas nós sabemos também que o direito processual, ele serve ao direito material. É ele que vai, através do seu procedimento, resguardar o direito material. Então, quando a gente fala aqui em constituição do devedor em mora, a gente vai estar tratando de uma mora, digamos que está sendo discutida ali uma dívida naquele processo. Só que não foi fixado naquele contrato o tempo da dívida e o início da mora. Então, a partir da dívida estar vencida, inicia-se a mora. E não foi determinado ali naquele processo qual seria o marco inicial. Então, com a citação do demandado, do réu, do interessado, do executado, ele vai estar constituído em mora, porque a partir da citação será concedido o marco inicial daquele instrumento de direito material através de um direito processual. Se estivesse discutindo uma dívida de que não há fixação do tempo do pagamento, a citação vai dar início à mora do devedor. Esse é um direito material, a mora, que é causado por um direito processual, a citação válida. Então, constituir o quarto efeito da citação é a constituição do devedor em mora. Outro efeito da citação é a interrupção da prescrição. Observe como a citação é importante. Nós já vimos 5 efeitos. E dentre eles a gente já viu constituição em mora do devedor, já vimos que ocorre a preclusão do autor, que ela torna a coisa litigiosa, que ela induz a litispendência. E quinto efeito, ela interrompe a prescrição. Professor, o que seria essa interrupção da prescrição? Primeiro a gente tem que observar que o autor, ele é detentor do direito da ação, ele é detentor do tempo, ele tem domínio sobre a ação. E ele pode escolher quando ele dará início a essa ação, é ele que vai dominar esse tempo. Contudo, após a ação ser proposta, ele perde esse domínio.
E quem vai dominar a ação a partir daquele momento é o judiciário, é ele que vai conduzir. Então, até o momento que o autor ingressa com a ação, ele tem o domínio do tempo sobre aquela ação, porque ele que vai dominar, ele que vai dizer, eu vou entrar com essa ação até determinado dia, eu não vou entrar, é ele que vai ter domínio. Só que a partir do momento que ele ingressa com a ação, quem irá dominar aquela ação vai ser o judiciário. E a prescrição, o termo inicial para a interrupção da prescrição será o despacho inicial positivo do juiz. Professor, o que é esse despacho positivo? É aquele despacho que vai dar início ao processo, que determina a citação e intimação da parte contrária, que determina a audiência ou não de conciliação ou de mediação. Isso é um despacho positivo. Porque também existe o despacho negativo, que é quando o juiz ele verifica que aquela petição inicial não está apta, então ela vai ser alterada, ele vai mandar emendar a inicial, então é um despacho negativo. Mas nós estamos aqui tratando sobre despacho positivo, que é quando dá início à ação. Então aquele despacho inicial ele vai interromper a prescrição. Mas a gente tem que observar o seguinte: nós temos a prescrição de um direito, certo? O que é a prescrição de um direito? Se aquele direito, o direito ele vai ter um tempo. Se você não pleitear ele dentro daquele prazo, você vai perder aquele direito, porque você prescreveu o direito da sua pretensão, certo? Então nós temos pretensão e decadência, são coisas diferentes. Um exemplo bem prático de pretensão e decadência, professor, é justiça do trabalho. Você trabalhou 10 anos em uma empresa, você foi demitido, você acredita que os seus direitos não foram resguardados, então você tem até 2 anos decadenciais para você ingressar com uma ação trabalhista pleiteando os seus direitos. Então você tem 2 anos de decadência para ingressar com o pedido do seu direito, certo? E o que seria a prescrição? A prescrição seria esse prazo, você tem 10 anos ali que você acredita que não recebeu os seus direitos, só que a prescrição dos direitos trabalhistas são de 5 anos. Então, se você trabalhou 10 anos, você foi demitido, então você tem 2 anos, após esses 10 anos, para ingressar com a ação judicial, e você só pode pleitear quantos anos, professor? 5. Os últimos 5 anos. Esses outros 5 aqui você perde, porque já prescreveu o seu direito. O direito de pretensão trabalhista é de 5 anos. Você trabalhou 10, foi demitido. Você tem 2 anos para ingressar com uma ação, certo? Período decadencial. E você só pode requerer os 5 últimos anos. Professor, eu fui demitido, eu tinha 10 anos de trabalho, fui demitido em 2010, certo? Então, eu tenho 2 anos para ingressar com minha ação trabalhista. Então eu tenho até 2012 para ingressar com a minha ação trabalhista. Só que eu não vou ingressar agora, não quero ingressar agora, estou recebendo meu seguro-desemprego. Aí, com 2 anos, perto de completar os 2 anos de decadência, eu disse, não, estou precisando de um dinheiro, vou atrás dos meus direitos trabalhistas. Então, 2012, certo? Trabalhou 10 anos, de 2001 a 2010. Tem um prazo decadencial de 2 anos para ingressar com a ação trabalhista até 2012. Só posso pleitear meus 5 últimos anos, porque o prazo prescricional dos direitos trabalhistas são 5 anos. Prescrição de direito, decadência de possibilidade de ingressar com a demanda. Mas entrei em 2012, posso requerer os últimos 5 anos. Só posso requerer os últimos 5 anos. Mas se o meu prazo prescricional é de 5 e já passou 2 anos desde 2010, eu perco 2 anos daqui. Prescreveu mais 2 anos do meu direito. Então, eu só posso requerer os últimos 3. Entenderam? Prescrição do direito trabalhista, 5 anos. Decadência, 2 anos. Trabalhei 10 anos, fui demitido em 2010. Não quis ingressar com a ação. Tenho 2 anos para ingressar com ela. Ingresso com a ação em 2012. Só posso requerer os últimos 5 anos. Mas como já passou 2 anos, eu perdi 2 anos daqui. Então, só posso requerer os últimos 3. Entenderam? Prazo prescritivo, prazo decadencial. Observem isso, é algo muito complexo.
É algo que demanda estudo aprofundado, observação de marcos interruptivos de prescrição. Então, esse caso aqui, quando a gente fala em interrupção da prescrição, após o despacho inicial positivo, já vimos o que é despacho inicial positivo e negativo, quando se determina a citação do réu ou do executado, dá-se o efeito de direito material. Também aqui nós vamos falar sobre direito material, com interrupção do prazo da prescrição. Mas, contudo, observem isso. O termo inicial para a prescrição do direito, para a interrupção da prescrição do direito do autor, ela vai se dar com o despacho inicial. Professor, mas isso não é justo. E não é realmente, a lei retroage para isso. Por que não é justo? Porque se eu tenho 2 anos, vamos utilizar ali o trabalhista, tenho 2 anos para ingressar com a ação trabalhista. Ingressei com a ação trabalhista, só que só vai interromper a prescrição do meu direito. Só que só vai interromper a prescrição do meu direito quando for concedido o despacho inicial. Certo. Eu distribuo ali a minha petição inicial. Não sei quando ela vai ser protocolizada. Não, desculpa. Eu protocolizo a minha petição inicial e espero que ela seja distribuída. Só que ela não é distribuída no primeiro dia, vai ser distribuída no segundo dia, porque aquele fórum está abarrotado. Então, são questões que fogem à alçada do autor. Ele não sabe quando vai ser concedido o despacho inicial. Você sabe quantos processos tem entra por dia naquela comarca? Se são efetivos os trabalhos desenvolvidos pelos colaboradores, pelos servidores, pelos comissionados? Se existe juiz titular ou juiz auxiliar naquela comarca? Quando que vai sair esse despacho inicial? Então, o meu direito poderia prescrever entre a distribuição da petição inicial, eu ingresso com a minha petição inicial, faço o protocolo dela, eu protocolizo a minha petição inicial e aguardo o despacho inicial. Só que isso pode demorar muito tempo, ninguém sabe. Vai depender de coisas que fogem à nossa alçada, fogem à alçada do autor. Então, ele poderia prescrever o direito, inclusive poderia haver cidade pequena, enfim, existe de tudo. Uma pessoa que a gente chama de sentar em cima do processo, ou engavetar o processo, que é processo físico, poderia esconder o processo digital poderia esconder ele dentro de uma fila ali para que prescrevesse o direito do autor. Ninguém sabe, pode acontecer. Então, para que seja resguardado esse direito do autor, em regra, a interrupção desse direito vai se dar quando? Quando ocorreu o despacho inicial positivo. Contudo, quando ocorrer esse despacho, o marco a contagem do prazo vai retroagir para a distribuição daquela petição. Observe o que eu estou falando. Mais um dos efeitos da citação. Interrupção do prazo prescricional, certo? Professor, interrompe. O que é essa interrupção? É quando vai parar a contagem do prazo. Cada dia a mais é contra o autor. Está prescrevendo o direito dele de pleitear alguma coisa. Ele pleiteou, certo? Pleiteou, mas aquele processo ele pode ser extinto sem resolução do mérito. Então, ele interrompeu-se o prazo ali, então existia ainda mais um prazo. Ele, dentro desse prazo, ele pode ingressar novamente com a ação. Então, entenda uma coisa, a interrupção do prazo é benefício para o autor. Benefício. E ele não pode ser prejudicado por questões que fogem à alçada dele. Então, se ele protocolizou a petição dia 1 de janeiro de 2020, não pode dia 1 por causa que é feriado, mas vamos contar, feriado ainda tá, a justiça ainda está em recesso, mas tudo bem, vamos contar, 1º de janeiro de 2020, certo? Só que o despacho inicial só foi dado dia 4 de maio de 2020. Pode ocorrer? Pode ocorrer. E dentro desse período de 4 meses, o direito dele poderia prescrever? Poderia. Então, o marco interruptivo vai ser o despacho inicial positivo. Contudo, esse marco inicial positivo, apesar de ter ocorrido dia 4/5 de 2020, vai retroagir para a distribuição do processo, que foi dia 1º de janeiro de 2020, para resguardar o direito do autor. Então, esse é mais um dos efeitos da citação.